E aí, pessoal, tudo bem? Bora se focar no dia 2 e continuar com o trabalho, aproveitar e terminar a série Hackeando, que é uma série que fez muito sucesso, que basicamente eu dou umas dicas finais para cada área do conhecimento para você aumentar sua nota em pouquíssimo tempo. E só faltou o Hackeando Enem de matemática, porque o de natureza eu já tinha feito um tempo atrás. Então bora para as dicas de matemática para tentar aumentar essa sua nota. Primeira dica: você quer continuar treinando agora para ter velocidade na prova e chegar ligado na prova para fazer as questões de matemática mais rápido e não ficar meio desesperado de nunca ter visto nenhuma questão. Mas eu recomendo que você continue fazendo exercício até quinta-feira mais ou menos e tire sexta e sábado para descansar. Sexta e sábado você não deve fazer absolutamente nada? Eu acho que você até pode, por exemplo, dar uma olhada nas fórmulas, ver se você está lembrando. Agora, tentar aprender algo novo e ficar treinando exaustivamente sexta e sábado, eu já não recomendo. Porque se você chegar com a mente muito pesada no dia da prova, isso vai te atrapalhar. Você tem que estar descansado, é uma prova cansativa. Vocês viram como foi a de linguagens, foi extremamente cansativa. Se você ficar treinando sexta e sábado, corre risco de você não ter pique e energia para fazer a prova direitinho no domingo. Então, vai até quinta, treina bastante exercício de matemática, e aí o que você deve treinar é a primeira dica das 5 que eu vou dar hoje. Eu acho que você deve treinar principalmente o que mais cai. Se você tiver muito tempo, pode treinar tudo. Se você tiver pouco tempo, foca nos primeiros itens do ranking de tópicos que mais caem em matemática. E eu vou colocar na descrição para te ajudar até o Enem, o ranking dos tópicos que mais caem e uma relação de questões dos Enems anteriores para cada tópico. Se você quiser treinar bem especificamente, você consegue. Mas só para você ter uma ideia, os tópicos que mais caem de longe são sistema, razão, proporção, média, média aritmética, moda mediana, a estatística e porcentagem e fração. Mas baixa o ranking, dá uma olhadinha. Eu vou colocar também na descrição assim o ranking, acho melhor, que aí vocês conseguem olhar mais facilmente. Mas se quiser baixar as questões já fica mais difícil, então eu vou colocar um link também para te ajudar. Então a primeira dica é super simples. Continua treinando, não desiste agora, mas treina só até quinta-feira, para você não chegar morto no dia da prova, e dê preferência para os tópicos que mais caem, que a chance de você acertar mais questões só com esse treino já aumenta bastante. Então vamos para a segunda dica do dia, e é sobre um tópico que cai muito no Enem, e é extremamente difícil você achar uma aula muito boa sobre esse tópico, que é a interpretação de gráfico. Cai muito gráfico na parte de matemática, cai alguns gráficos na parte de natureza, e você tem que ter uma noção geral de como interpretar esse gráfico. Como é difícil achar uma aula boa só sobre esse assunto, no geral o gráfico está diluído em várias aulas, o que eu não acho que é o ideal para Enem, eu acho que para Enem, como o caso de poema, por exemplo, é legal você ter uma aula de poema, uma aula de artes, uma aula de interpretação de gráfico. Porque são temas que caem muito, e se você vê muito diluído, você não consegue associar as coisas. Então vale a pena você ver uma aula de interpretação de gráfico. Se você tiver um acesso a um curso melhor, talvez você ache lá, mas eu vou dar umas dicas aqui para tentar te ajudar. E vai ser meio rápido, porque não é uma aula de gráfico, mas eu acho que já é o suficiente para te ajudar na maioria dos gráficos. Primeiro ponto é: olha o título do gráfico, olha as variáveis do gráfico, ou seja, olha o título e o nome de cada eixo. Com isso, você consegue ter uma ideia do que se trata o gráfico. Isso resolve alguns gráficos, que tem gráficos muito mais complexos que isso, mas já ajuda um pouco. Uma segunda coisa que você pode fazer é, para cada tipo de equação e função, já dá uma olhada como que é a carinha de cada um dos gráficos. Porque algo que você precisa entender é que cada gráfico tem uma origem. Essa origem é ou uma tabela ou uma equação. Então, uma equação de primeiro grau gera um tipo de gráfico. Uma inequação gera outro tipo de gráfico. Uma equação de segundo grau gera outro tipo de gráfico. Logaritmo, outro tipo de gráfico. Equação da circunferência, função seno, cosseno. Cada uma das equações que você aprende ao longo do ensino médio gera o gráfico com uma carinha diferente. Você já saber direitinho o que é isso, e você pega uma folha e faz os desenhos assim. Vai procurando e faz os desenhos. Para quando você bater o olho, você já reconhece que tipo de equação gera esse gráfico. Isso pode te salvar em várias questões, ajuda bastante. E se você achar isso muito tranquilo e achar isso muito básico, trivial, você pode dar um passo além e ir para uma parte mais avançada dessa dica, que é quando você muda a equação e muda cada uma das variáveis, o que acontece com o gráfico? Então, por exemplo, na função de primeiro grau lá, você tem y igual a ax mais b. Por exemplo, você pode escrever de vários jeitos. O B é o local que a reta vai encontrar no eixo Y. Então, se você alterar numa equação de primeiro grau só o B, a reta vai ficar mudando para cima e para baixo, depende de qual valor você põe. Mas a inclinação da reta não muda, por exemplo. Ela mudaria se você alterar o A. E esse tipo de estudo dá para você fazer em todos os gráficos que vêm de uma equação.
Só que toma um pouco mais de tempo, tem que dar uma estudada maior. Então o importante é bater o olho no gráfico, reconhecer de qual equação aquele gráfico deve ter vindo. Isso é o mais importante. Se você tiver tempo e já tiver um conhecimento mais avançado nesse aspecto, dá uma olhada, mudando a cada variável, o que vai afetar. Porque tem algumas questões que isso já te ajudaria a resolver. Você pode ter, como nas alternativas, quais equações gerariam aquele gráfico. E aí, você sabendo como funciona a mudança dos números, você conseguiria identificar um pouco melhor. Mas eu não acho que isso é prioritário. O prioritário mesmo é você bater o olho e reconhecer. Então essa é a segunda parte dessa segunda dica, que é de interpretação de gráfico. E ainda nesse tópico tem mais uma coisa que você pode fazer que ajuda, que é o seguinte: outros gráficos vêm de tabelas ao invés de vir de equação. Até tem algo em comum, mas tem alguns gráficos no Enem que claramente foram gerados a partir de tabelas, vários. O que você pode fazer para começar a entender como isso funciona e talvez se reconhecer no dia da prova? Você pode ir num programa de tabela, isso tem, se você tá no seu computador, você consegue usar o do Google, chama Google Sheets, e esse é de graça, mas você pode usar o Excel se você tiver. Eu não tenho Excel, por exemplo, mas os dois fazem exatamente a mesma coisa, que é manipular tabelas e gerar gráficos. Você pode ir, então, no aplicativo, ou no programa, ou no site, dependendo de como você estiver usando, criar uma tabelinha lá, de 3 colunas por 3 linhas, e ver, a partir dessa tabelinha, quais gráficos você vai conseguir gerar. E aí vai ter um monte de opção de gráfico lá que você pode ir testando, mudando a tabela e testando. Então você pode gerar gráfico de pizza, pode gerar gráfico de barra, pode gerar gráfico linear, pode gerar aqueles gráficos em diamante. Tem um monte de gráfico, dependendo da tabela que você tem algumas opções de gráfico que você pode gerar. Aquilo te dá uma ideia de assim, quais gráficos existem e o que usaram para gerar aquele gráfico. Tá? Porque normalmente numa questão de gráfico, o que você tem que fazer é o caminho inverso do que você vai fazer nesse aplicativo. Então nesse aplicativo você vai dar uma tabela e gerar um gráfico. Normalmente numa questão você tem um gráfico e você tem que interpretar qual que é a tabela que teria gerado aquele gráfico. E a alternativa vai ser um dos números de um lugar da tabela, de uma coluna, de uma linha. Então essa seria a dica de como interpretar gráfico. Essas 3 dicas acho que ajudam bastante. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, que não é tanto gráfico, mas é a imagem, que é projeção. Projeção é assim, é as formas que você pode ver um objeto, de quais ângulos você pode ver um objeto e que sombra eles gerariam. E esse é um tipo de questão que você não pode errar, porque normalmente vale muito no TRI, porque muita gente acerta. Normalmente são questões fáceis. Então qual que é o basicão disso? O basicão é, você tem um objeto, o Enem vai te cobrar assim, se você vê esse objeto por determinado ângulo, como que ele se apresentaria? Então, por exemplo, tem a vista frontal, que você vê um objeto de frente. Então, você está vendo a minha mão de frente, é assim que você conseguiria enxergar ela. Tem a vista frontal, tem a vista lateral, então aqui já muda completamente. Então, se, por exemplo, fosse um exercício de sombra, aqui você teria uma sombra imensa, aqui você teria uma sombra fininha. Então, tem a vista frontal, lateral, e tem uma vista que você vê por cima. Então, você tem que virar o objeto para conseguir ver. Você viria essa parte de cima dele, ele já fica bem menor. Então, exercício de projeção cai muito. Normalmente uma questão por prova cai, ou em natureza ou matemática. E ou você vai ter que ver o objeto, então vai ter várias imagens falando como que esse objeto está sendo apresentado. E você vai ter que assinalar. Ou que sombra ele geraria. Para resolver do mesmo jeito. E algumas pessoas têm mais facilidade para simplesmente imaginar o objeto numa posição diferente, e algumas pessoas precisam de uma ajudinha. Se você tem facilidade, tranquilo. Só precisa lembrar que na sua mente você precisa girar esse objeto para ver ele de um lado diferente, por um ângulo diferente. Se você tem muita dificuldade para fazer isso, pega a caneta ou pega a sua mão e faz meio que o que eu falei. Se a frente do objeto é essa, qual seria o lado? E finge que sua mão é o objeto. Isso já ajuda um pouco. Eu tô falando, assim, são dicas simples e bobas, mas esse tipo de questão você não pode errar. Então, o jeito que você conseguir resolver é válido para você não perder esse ponto, porque se tiver uma questão assim, é quase de graça. E com isso eu acabo a segunda dica do vídeo, que ficou meio longa, que é gráfico e projeção. Vamos para a terceira dica. A terceira dica é o seguinte: várias questões se repetem todo ano, e se você souber como resolver ela exatamente, é muito mais rápido, porque você quase não precisa pensar na hora da prova. Então, no mundo perfeito, para esse tipo de questão, que eu chamo de questões clássicas, é legal você ter um repertório próprio de várias questões que você já sabe como resolver meio que sem pensar, meio no automático, porque tendo esse repertório, que se cair uma dessas questões, você vai ganhar tempo e a chance de você errar é muito, muito menor. Então eu tenho um vídeo que eu falo 5 questões que sempre caem assim,
e eu explico como que normalmente te ensinam na escola a resolver e qual que seria um jeito mais rápido de resolver. Então tá bem explicado, bem cuidadosamente para você não errar. Muita gente já me agradeceu, porque já deu para usar na prova passada, e esse tipo de abordagem funciona para várias questões, inclusive em natureza. Natureza também tem um outro vídeo, se quiser dar uma olhada, mas só tem 3 exercícios, e natureza tem muito mais tipo de questão. Matemática tem um número menor de questões clássicas. Então dá uma olhada naquele vídeo. Eu vou tentar fazer mais um vídeo nesse estilo para tentar te ajudar. Não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou tentar. Se você acha que é uma boa, comenta aí. Mas não deixa de ver o que já tem, porque se cair uma questão parecida, você na hora da prova até abre um sorrisinho, porque é uma questão de graça. Não vale a pena. E tudo que eu estou falando eu vou deixar na descrição para você achar mais fácil. É claro que o ideal era ao longo do ano você estar construindo esse seu repertório e pôr numa pastinha vários exercícios clássicos. Mas agora em cima da hora, tenta ver se 5 já pode te ajudar. Eu escolhi propositalmente questões que caem com uma frequência alta. Então vamos para a quarta dica, que é de como fazer a prova de matemática mais rápido. Tem um monte de dica no canal para como fazer a prova de matemática mais rápido. Algumas você precisa de mais tempo para conseguir fazer, algumas você precisa de menos tempo para conseguir fazer. E se você quiser dar uma olhada em todas, você vai para o meu vídeo de velocidade na prova de matemática. Mas aqui eu vou te falar algumas que são principais e que você já poderia usar a partir de hoje sem muito treinamento. Então a primeira delas é assim: evita refazer contas. 2 jeitos que você pode fazer para evitar e te ajudar. Um deles é, antes de fazer uma conta, tenta fazer ela de cabeça bem por cima para checar mais ou menos quanto deve dar, e aí você faz a conta, e aí se der perto do que você tinha pensado, você considera que está certo. Não precisa refazer conta. Se você ficar refazendo toda a conta da prova, você vai demorar muito tempo na prova. Você tem meio que confiar no que você está fazendo. Agora vamos supor que mesmo assim você não fique tranquilo. Então faz assim, ó. Faz uma vez, marca a alternativa, não passa por gabarito, e vai para outra questão. E deixa uma marca nessa questão que você gostaria de refazer a conta. Sei lá, circula o número da questão e vai fazendo a prova. Se sobrar tempo no final da prova, naquela que você ficou inseguro, você volta e refaz a conta. Mas a priori, não pense em refazer a conta. Se você refazer todas as contas, você quase dobra o seu tempo de prova, não tem como. Então esse é um dos jeitos de ganhar tempo na prova de matemática e até na de natureza, se tiver conta, né? Que é evitar ao máximo refazer contas. O melhor jeito, na minha opinião, para isso é, antes de fazer a conta, imagina mais ou menos quanto deve dar o resultado. Se o resultado estiver de acordo com aquilo que você pensou antes, quer dizer que você foi no caminho certo, e eu acho que refazer a conta, você vai acabar perdendo tempo demais. E tem um segundo outro jeito, que eu acho que já dá para você ganhar tempo de prova também, que já dá para você aplicar agora de cara, sem muito treinamento, que é o seguinte: antes de fazer qualquer conta, tenta ordenar os fatores daquela conta numa ordem que fique mais simples a conta e, dentro do possível, simplifica tudo o que der. Deixa, antes de fazer uma super conta, vê se tem como transformar essa super conta numa conta mais simples, numa conta mais amigável. E esse é um dos procedimentos que mais vale a pena em termos de tempo e também vale para a natureza. Para a natureza eu diria que é até mais simples, porque tem muito mais conta de divisão, e quando tem conta de divisão é mais fácil você simplificar a conta. E se você quiser mais detalhes sobre isso, no vídeo de matemática eu explico em detalhes como simplificar. Eu uso um método meu, que é o método dos números primos, que eu acho que é o mais fácil de simplificar, mas tem um monte de técnica. Mas se dá uma olhada naquele vídeo, já aprende uma técnica e talvez descubra outra técnica de velocidade que te ajude nessa reta final. Então essa é a quarta dica, 2 métodos para você tentar fazer a prova um pouco mais rápido que você já pode aplicar de cara. Nem todo método dá para você fazer assim, vários dos métodos você tem que ao longo do ano ter treinado, mas esses 2 em especial já dá para você aplicar. E eu estou pensando em também fazer vídeo de dicas de natureza ainda nessa semana, então não deixa de ativar a notificação para não perder antes da prova. E vamos para a quinta e última dica do vídeo. Essa é um pouco mais simples, mas infelizmente o ideal era você ter mais tempo para usar ela. E é assim, para cada tópico que cai em matemática, tem alguns macetezinhos que deixam aquele tópico mais fácil de ser estudado. Então tem um vídeo meu que eu comento todos os tópicos que caem no Enem. É um vídeo que não é comprido pro tanto de coisa que eu falo. Eu falo de cada tópico e tento falar um macete para cada tópico. Se você tem algum tópico que não está muito seguro, ou tem algum tópico que talvez seja fácil, mas você tem alguma dificuldade, talvez o macete daquele vídeo te ajude. Então é um vídeo de macetes por tópico, que eu fico falando um monte de macete. Você dá uma olhada lá, pode te ajudar.
Claro que o ideal era você ter visto esse vídeo há uns 2 meses para poder aplicar todos eles, mas talvez você encontre algum que já dá para você testar amanhã, depois de amanhã, e chegue sabendo um tópico a mais para a prova. Então essa foi a quinta e última dica, e com isso a gente termina finalmente a série Hackeando o Enem. E caso a gente não se fale mais, boa sorte na prova, continua focado, não desanima, e obrigado.